Olá! Hoje convido você para uma viagem incrível ao Antigo Egito. Um mundo de mistérios, deuses majestosos e histórias mágicas. Imagine um país há 1000 anos atrás. No país do sol quente e do poderoso Nilo, as pessoas viviam, trabalhavam e construíam suas vidas baseadas em mitos. Esses mitos explicavam a estrutura do mundo e os fenômenos naturais. Os mitos não eram apenas entretenimento. Eles explicavam por que o dia e a noite acontecem, o que ocorre após a morte, e por que é importante manter a ordem no mundo. Para os antigos egípcios, o mundo era um enorme teatro onde todos os dias se desenrolava o grande drama entre a luz e a escuridão, a ordem e o caos. Os deuses nessas histórias não eram apenas seres poderosos. Eles eram protetores, professores e até amigos das pessoas, ajudando-as na vida. Por exemplo, quando os egípcios olhavam para o sol, viam não apenas uma estrela, mas o grande Deus navegando pelo céu em uma barca solar. Quando a noite chegava, eles sabiam que Ra lutava contra a serpente da escuridão e da destruição, para que a luz retornasse na manhã seguinte. Os mitos explicavam não só os fenômenos naturais, mas também as regras sociais, ensinando como viver em harmonia e respeitar os deuses. Os mitos ensinavam por que é importante manter a ordem. A base de tudo, desde a vida familiar até a administração do Estado no Antigo Egito. Vamos falar sobre como essas histórias inspiravam as pessoas, ajudavam a enfrentar dificuldades e davam esperança em suas vidas. Hoje embarcaremos em uma jornada fascinante pelos mitos. Conheceremos os deuses mais poderosos, as maiores batalhas e a eterna luta entre luz e escuridão no Antigo Egito. A palavra Maat para os egípcios significava ordem, harmonia e verdade. Era um fio invisível que conectava tudo no mundo, desde o movimento das estrelas até a vida humana. Maat mantinha o mundo em equilíbrio. Sem ela, a vida era impossível. Tudo funcionava como uma enorme máquina. Os rios corriam, o sol nascia, a colheita amadurecia, as pessoas ajudavam umas às outras. Maat significava que tudo acontecia como os deuses planejavam, e cada um sabia seu lugar. Até os faraós, considerados deuses vivos, deviam seguir os princípios da Maat e protegê-la. O oposto da Maat era o caos, Aafete. Ele personificava os medos das pessoas, destruição, fome, guerras e desordem. Afete simbolizava aquilo que as pessoas mais temiam. O caos estava sempre presente, pronto para emergir se as pessoas esquecessem da Maat. Os egípcios acreditavam que cada pessoa deveria manter a ordem da Maat todos os dias de sua vida. Maat e Afete eram frequentemente representados como adversários eternos. Para os egípcios, não era uma luta com um vencedor claro. A Maat precisava ser constantemente protegida e fortalecida. A ideia era que manter a Maat era uma obrigação diária de cada pessoa, e o Afete precisava ser contido para preservar a paz e o equilíbrio. A base da maioria dos mitos do Antigo Egito é a eterna luta onde humanos e deuses trabalham juntos para manter a paz e a ordem no universo. Imagine um tempo em que nada existia, nem terra, nem céu, nem sol. Apenas um oceano escuro e infinito chamado Num, símbolo do começo de tudo. Num era o caos primordial do qual o mundo surgiu. Para os antigos egípcios, esse oceano era ao mesmo tempo assustador e maravilhoso, um vazio sem forma e sentido. Nesse vazio residiam possibilidades. Os egípcios acreditavam que foi de Num que surgiu o primeiro monte de terra, Bem, onde o deus Atum criou a primeira luz e a vida. Num personificava o caos eterno, situado além do mundo e pronto para engolir tudo se a ordem não fosse mantida. Mas Num também lembrava que do caos pode nascer algo grande e belo, que a vida e a ordem vêm do caos primordial. Os egípcios imaginavam Num como um vasto espaço aquático, cheio de energia e potencial, onde se escondem os mistérios do início dos tempos. É importante lembrar que Num não é apenas um mito, mas um símbolo de como as pessoas viam o mundo. Ordem e vida nascem do caos, que não pode ser vencido para sempre. O caos precisa ser contido todos os dias. Essa imagem se tornou a base para muitos mitos e rituais que ainda discutiremos adiante. Vamos falar sobre o momento em que a ordem nasce do caos. No escuro e infinito oceano, apareceu primeiro Atum, o deus criador na mitologia egípcia. Os egípcios imaginavam Atum como uma entidade que existia por si só, sem a ajuda de outros deuses. Ele reuniu toda a sua força e emergiu de Num. De Num, Atum criou o primeiro pedaço de terra firme, o Monte Bem. Imagine uma ilha surgindo da água, brilhando com luz dourada. Esta ilha não era apenas um pedaço de terra, mas um símbolo do início de tudo o que existe. Bem tornou-se o lugar onde Atum criou a vida. No Monte Bem, Atum gerou os primeiros deuses, Shu, o deus do ar, e Tefnut, a deusa da umidade.
Dele originou-se todo o mundo. O Monte Bem-Bem simbolizava estabilidade e ordem. Os egípcios viam nele a base do cosmos, um símbolo da ligação entre a terra e o céu. Por isso, nos templos construíam obeliscos que lembravam a forma do Monte Bem-Bem. Cada obelisco era um símbolo da conexão entre humanos e deuses. O momento da ascensão de Atum-Ra era importante para os egípcios. Ele mostrava como do caos nasce a ordem e a própria vida. Essa história inspirava a acreditar que, mesmo nos tempos mais sombrios, existe a chance de uma nova luz e um novo começo. Após criar o primeiro pedaço de terra, Atum entendeu que para a criação plena da vida era necessário trabalho e desenvolvimento contínuos. O mundo precisava de ajudantes. Assim surgiram Shu e Tefnut. Shu tornou-se o deus do ar, o sopro fresco que dá vida a tudo que vive na terra. Tefnut, sua irmã e esposa, tornou-se a deusa da umidade, do orvalho, da chuva e da água, sem os quais a existência de tudo que vive é impossível. Shu e Tefnut juntos criam o espaço para a vida. Shu levanta o céu criando lugar para a luz e o ar, para que as pessoas possam respirar. Tefnut cuida da umidade que enche os rios, ajuda as plantas a crescer e sustenta a vida na terra. Juntos, eles se tornaram a base para tudo que surgiu depois: terra, plantas, animais e pessoas. Shu e Tefnut simbolizavam o equilíbrio natural perfeito. O ar não pode existir sem umidade, e a umidade sem ar. Os egípcios viam nessa dupla a harmonia da natureza e da vida. Shu protege o mundo do caos, segurando o céu bem alto, e Tefnut sustenta a vida, enchendo a terra de água e umidade. A história de Shu e Tefnut ensinava as pessoas a valorizar coisas simples, mas vitais: o ar que respiramos e a água que nos nutre. Eles foram os primeiros passos para criar um mundo harmonioso, dando vida a seus filhos Jobu e Nugeb. Nugeb tornou-se o deus da terra, e Nut, a deusa do céu. O relacionamento deles era mais complexo do que apenas irmãos. Eles estavam apaixonados um pelo outro e nunca queriam se separar. Geb estava embaixo, representando a terra coberta por montanhas, planícies e rios. Nut se estendia sobre ele, criando a abóbada celeste cheia de estrelas. Mas por causa do amor deles, a terra e o céu se fundiram, não deixando espaço entre eles. O deus Shu, pai deles, foi obrigado a intervir. Ele levantou Nut alto acima de Geb para criar um espaço entre a terra e o céu. Isso permitiu o surgimento da luz, do ar e da vida. Os egípcios acreditavam que todos os dias Nut engolia o sol, e todas as noites o dava à luz novamente, criando o ciclo do dia e da noite. A história de Geb e Nut explica a estrutura do mundo. A terra e o céu estão separados, mas ainda conectados um ao outro. Geb dá vida a tudo que cresce e vive na terra. Nut os protege criando um manto estrelado acima da cabeça. Essa história ensinava os egípcios a valorizar o mundo ao seu redor, e a ver nele uma ordem divina, sustentada pela separação física da terra e do céu. Os egípcios acreditavam que a ordem no mundo começava com a observância da Ma'at tanto no nível dos deuses quanto no dos humanos. Ma'at não é apenas um conceito abstrato de ordem, mas a base sobre a qual todo o mundo do Antigo Egito se sustentava. Os egípcios acreditavam que sem Ma'at não haveria paz, vida e nem mesmo a possibilidade de existência. Tudo, desde o nascer do sol até a inundação do Nilo, era prova de sua ação. Quando o mundo foi criado, os deuses estabeleceram a ordem. Essa ordem tornou-se a diretriz para toda a vida na terra e nos céus. Os faraós eram intermediários entre os deuses e os homens. Os faraós eram considerados os principais guardiões da Ma'at. Sua responsabilidade era garantir a manutenção da ordem, que incluía governo justo e princípios morais. Ma'at não era apenas a lei cósmica, mas também um princípio moral. As pessoas deviam falar a verdade, respeitar a justiça e honrar os próximos e os deuses. Após a morte, as almas eram levadas ao julgamento de Osíris, onde seu coração era pesado na balança de Ma'at contra uma pena. Isso decidia o destino da alma no além. Para os egípcios, Ma'at estava em toda parte, na ordem das estrelas no céu, no fluxo suave do Nilo, nos rituais e festivais. Ela representava a harmonia que cada pessoa buscava. Manter Ma'at era tarefa não só dos deuses e faraós, mas de cada egípcio. Todos deviam viver em harmonia com essa ordem cósmica. Na mitologia egípcia, Ra era o deus do sol, fonte de luz e vida. Todos os dias, ele começava uma grande jornada pelo céu, iluminando o mundo e protegendo-o do caos. Acreditava-se que Ra viajava em 2 barcas. De manhã, ele subia em sua barca diurna Mandjet, brilhante em ouro e cheia de vida. À medida que a noite se aproximava, Ra mudava para sua barca noturna Ketet.
Essa barca era mais sombria, simbolizando a noite e a preparação para um novo dia. Com remos poderosos, prontos para abrir caminho pela escuridão do mundo subterrâneo, a jornada de Ra não era apenas um passeio. Simbolizava a luta contra o mal e o caos. À noite, quando Ra estava no mundo subterrâneo, ele sempre encontrava seu principal inimigo, Apófis, a serpente que tentava devorar o sol. Apófis buscava mergulhar o mundo na escuridão para sempre, mas Ra, armado com magia e o apoio de outros deuses, sempre vencia. De manhã, Ra iluminava o mundo novamente com sua luz, lembrando aos egípcios que a vida é uma série de provações, mas sempre há esperança. Nanu-e-Koto simbolizava Ra, porém a noite para Ra não era um tempo tranquilo, quando o sol se escondia no horizonte. Ira começava sua jornada na barca noturna Katete, entrando no mundo subterrâneo Duat, onde ocorria a grande batalha contra Apófis. Foi exatamente aqui que ocorreu a grande batalha contra Apófis, a serpente do caos e da escuridão, uma criatura perigosa que esperava por Ra. Apófis criava redemoinhos de escuridão e preenchia o Duat com seu hálito venenoso, tentando impedir o movimento de Ra. Ra não estava sozinho nessa luta. Ele era acompanhado por outros deuses como Sete, que afastava a serpente com golpes poderosos. Ra e Apófis eram símbolos da eterna luta entre luz e escuridão. Apófis representava o caos, o medo e a destruição. Ra simbolizava a luz, a ordem e a vida. E toda vez que ele vencia, o sol nascia para os egípcios. Essa batalha não era apenas um mito, refletia suas próprias dificuldades e vitórias. Assim como a escuridão, eles acreditavam que o homem deve superar o caos na vida. Essa luta fazia o nascer do sol não apenas um fenômeno natural, mas um verdadeiro milagre, no qual a luz e a vida triunfam. Depois de conhecermos Ra e sua batalha pela luz e pela vida, vamos passar para outra história importante. A história dos deuses assírios, Sete e Sete, está cheia de tragédia, traição e, claro, esperança. Osíris foi um governante sábio e justo do Egito. Ele ensinou as pessoas a agricultura, os ofícios e as leis. Ele ajudou as pessoas a viverem em harmonia com Maat. Seu reinado foi uma era dourada, e as pessoas amavam seu Deus Rei. Mas Osíris tinha um irmão, Sete, que invejava seu sucesso e poder. Sete era a personificação do caos e da destruição. Ele não podia aceitar que Osíris fosse tão venerado e planejou um plano traiçoeiro. Um dia, ele convidou Osíris para um banquete, onde preparou um magnífico caixão, prometendo dá-lo a quem coubesse nele. Quando Osíris deitou no caixão para experimentá-lo, Sete e seus aliados imediatamente fecharam a tampa. Mas Sete não parou por aí. Em sua raiva e desejo de destruir o irmão, ele cortou o corpo de Osíris. Muitas partes do corpo de Osíris foram espalhadas por toda a terra para que ninguém pudesse recuperá-lo. Ísis, esposa fiel e amorosa, não aceitou sua morte. Ela embarcou em uma longa e perigosa jornada, contornando vilarejos e cidades. Ísis perguntava às pessoas se tinham visto algo em comum. Sua magia ajudava a encontrar os lugares mais escondidos onde Sete havia escondido as partes do corpo de Osíris. Gradualmente ela reunia todas as partes do corpo dele. Finalmente, reunindo todas as partes, Ísis, com a ajuda de poderosos feitiços e da irmã Néftis, ressuscitou Osíris, embora não em sua forma habitual. Osíris tornou-se o deus do submundo, juiz dos mortos, continuando a existir em uma nova forma, protegendo a justiça no reino dos mortos. Ísis não apenas trouxe Osíris de volta, mas também protegeu seu legado, concebendo com ele o filho Horus, que cresceu para vingar seu pai. O nascimento de Horus tornou-se um símbolo de esperança e restauração da justiça. Mas seu caminho não foi fácil, pois o mundo era governado por seu tio Sete. Sete matou Osíris, e Ísis, entendendo a ameaça, escondeu Horus em um lugar seguro, longe do tio malvado. Ísis criou Horus em segredo, protegendo-o com magia e sabedoria, preparando-o para a futura batalha pela justiça. Quando Horus cresceu, ele estava pronto para vingar seu pai e restaurar a justiça, entrando no caminho do destino e da luta. Horus entendeu que seu dever era vingar a morte do pai e recuperar o trono do Egito, que por direito lhe pertencia. Horus e Sete entraram em uma longa e feroz batalha. A luta deles durou muitos anos e incluiu muitas provações. Em um mito, Horus e Sete se transformavam em animais, lutavam na água e faziam corridas no céu. Um dos episódios mais famosos foi a batalha em que Sete arrancou o olho de Horus. No entanto, Horus não desistiu, e seu olho foi curado pelo deus Thoth, símbolo de sabedoria e magia. Esse olho, conhecido como Olho de Horus, ou Udjat, tornou-se um poderoso símbolo de proteção, cura e vitória sobre o mal na cultura e mitologia egípcias. No final, Horus venceu com a ajuda de outros deuses, incluindo Ra e Thoth. Ele derrubou Sete e restaurou a justiça, assumindo o trono do Egito. Horus tornou-se rei e a personificação de Maat, ordem e verdade.
Sua vitória significava o triunfo da luz, da ordem e da vida sobre o caos e a escuridão. A luta de Horus contra Sete tornou-se um símbolo para os egípcios. O mal pode ser vencido se houver coragem, fé e perseverança nas dificuldades. Na ressurreição, Osíris não voltou à vida como antes, mas tornou-se o deus do mundo subterrâneo. Duat, o reino dos mortos, o que o tornou a divindade mais importante. Para os antigos egípcios, Duat não era um lugar sombrio, mas uma etapa de transição da vida após a morte, onde a alma se preparava para a vida eterna e o renascimento. Osíris tornou-se o governante de Duat, onde julgava os mortos, determinando seu destino segundo os princípios de Maat, justiça e verdade, símbolos da ordem eterna. A alma do falecido era colocada na balança, com o coração de um lado e a pena de Maat, símbolo da verdade, do outro. Se o coração fosse leve, a alma seguia para o paraíso. O paraíso era chamado de Campos de Ialu, onde a alma aguardava a vida eterna, paz e abundância em harmonia com a natureza e os deuses. Se o coração estava pesado com pecados, a alma era devorada pelo monstro Amut, com corpo de leão, cabeça de crocodilo e traseiro de hipopótamo. O papel de Osíris como juiz mostrava que a morte não é o fim, mas a transição para uma nova vida, para a qual é preciso viver segundo as leis da Maat. Era necessário ser justo, honesto e respeitar os deuses para se preparar para a vida após a morte e alcançar a paz da alma eterna. Osíris simbolizava o ciclo eterno da natureza. Seu renascimento estava ligado às cheias do Nilo, que traziam fertilidade e vida para todo o Egito. Osíris não era apenas o deus dos mortos, mas também o símbolo do renascimento, da força da natureza e da ordem eterna no mundo. A história de Osíris inspirava os egípcios a acreditar que, mesmo após grandes provações, é possível encontrar luz e nova esperança na vida. Seu exemplo ensinava a se preparar para a vida após a morte, viver com verdade e justiça para passar pelo julgamento e alcançar a eternidade. A alma começava sua jornada no Duat, o mundo subterrâneo, onde se preparava para o julgamento de Osíris, testando suas ações e intenções. Mas antes de encontrar Osíris, a alma precisava passar por muitas provas e perigos no mundo subterrâneo. Esses testes ajudavam a alma a se purificar, compreender seus erros e se preparar para o julgamento justo de Osíris. Assim, os antigos egípcios viam a morte como uma etapa de transformação e esperança na existência eterna da alma. Duat e Osíris mostravam que a vida continua se a pessoa tivesse vivido segundo as leis da verdade, justiça e respeito aos deuses. Antes que a alma pudesse partir em sua jornada, o corpo precisava ser cuidadosamente preparado. Nesse processo, o papel principal era do deus Anubis, protetor dos mortos e mestre da mumificação. Anubis era representado com cabeça de chacal, simbolizando sua conexão com o mundo subterrâneo. Ele supervisionava pessoalmente a mumificação para que o corpo fosse preservado para a vida eterna. Os egípcios acreditavam que a alma não poderia alcançar o Duat se o corpo não fosse devidamente preparado. O processo de mumificação era complexo e simbólico. Primeiro, os órgãos internos eram removidos do corpo e colocados em vasos especiais, os canópicos. Esses vasos protegiam os órgãos com magia. O corpo era tratado com óleos especiais e envolto em tecidos. Isso garantia a preservação e a preparação para a vida após a morte. No túmulo eram colocados alimentos, amuletos, ferramentas e estatuetas Ushebiti, que serviriam ao falecido na nova vida. Anubis desempenhava outro papel importante. Ele acompanhava a alma até a balança de Maat. A alma precisava estar preparada não só fisicamente, mas também moralmente. A vida da alma era avaliada segundo as leis de Maat. Os egípcios viam a morte como uma transição para a vida eterna, onde reinavam a ordem e a harmonia. Quando a alma chegava ao julgamento de Osíris, enfrentava o teste mais importante, a pesagem do coração na balança de Maat. O resultado da pesagem determinava o destino do falecido no mundo dos mortos e o início de um novo caminho para a alma. No Antigo Egito, a pessoa vivia segundo as leis de Maat, mas se o coração estivesse pesado pelos pecados, a alma enfrentava um destino terrível, o encontro com Amut, a devoradora de almas. Amut era uma criatura com corpo de leão, crocodilo e hipopótamo, simbolizando agressividade e crueldade. Ela devorava os corações daqueles que não passavam no teste. Se o coração caísse nas garras de Amut, a alma desaparecia para sempre, privada da chance da vida eterna, o maior medo dos egípcios.
O encontro com Amut simbolizava a punição absoluta por violar Maat, lembrando a importância da moral e da justiça na sociedade. Amut não era apenas um monstro, mas a personificação da responsabilidade inevitável pelos atos, mantendo a ordem e inspirando medo diante da violação das leis de Maat. Essa ideia da existência de Amut ajudava a manter a ordem, lembrando que cada escolha tem consequências, e somente seguir a verdade traz a vida eterna. Aqueles que passavam com sucesso no julgamento de Osíris podiam entrar no paraíso de Aaru, também conhecido como os Campos de Juncos, o lugar de descanso eterno das almas. Aaru era apresentado como vastas extensões verdes, cruzadas por rios e cobertas por férteis campos de cana-de-açúcar, o lugar perfeito para a alma. Em Aaru, as almas podiam se dedicar ao que amavam, cultivar os campos, navegar pelos rios, ou simplesmente desfrutar da paz e harmonia sem sofrimento e privação. Ao contrário da vida terrestre, aqui reinavam a alegria e o bem-estar. Os egípcios acreditavam que cada um recebia em Aaru tudo o que mereceu em vida. As almas recebiam tudo o que precisavam, comida, água e até servos na forma de USHE, BT e S, que realizavam para elas o trabalho pesado no além. Isso era uma recompensa por uma vida honesta e justa, vivida segundo as leis da Maat. A Aaru simbolizava o ciclo eterno da natureza e do renascimento. Assim como o Nilo trazia fertilidade à terra, a Aaru concedia nova vida àqueles que superavam todas as provas, tornando-se um símbolo de esperança para os egípcios. A Aaru ensinava a valorizar a harmonia, o trabalho e a justiça, pois somente assim se podia alcançar o almejado paraíso e obter a paz eterna. O paraíso de Aaru não era apenas um objetivo, mas a confirmação de que a ordem estabelecida pela Maat se mantém após a morte, e a luz sempre vence as trevas. Após a narrativa sobre os campos paradisíacos de Aaru, onde as almas dos justos encontravam descanso eterno, é impossível não mencionar os deuses que ajudavam a alcançar a harmonia. Entre todos os deuses, um lugar especial era ocupado pela deusa Bat. Seu amor, cuidado e disposição para proteger a tornavam a protetora das pessoas. Bastet não era apenas uma deusa, mas também um símbolo de calor e aconchego. Ela personificava a ternura, mas podia ser forte e imponente para proteger seus adoradores. As histórias sobre Bastet lembravam que cuidado e força podem andar de mãos dadas. Vamos aprender mais sobre essa bondosa e venerada deusa do Antigo Egito. Bastet frequentemente era representada com cabeça de gato. Para os egípcios, os gatos simbolizavam graça, proteção e força, protegendo as casas de ratos e cobras. Acreditava-se que Bastet protegia as pessoas de espíritos malignos e trazia aconchego e alegria ao lar. Ela era amada pela ternura, mas sabiam que podia ser guerreira. Uma das lendas conta como Bastet salvou o mundo da serpente do caos, Apophis, que atacava a barca solar de Ra todas as noites. Apophis queria engolir a luz, mergulhando o mundo na escuridão. Numa noite, Bastet decidiu enfrentar a serpente, transformando-se em um enorme gato. Seus olhos brilhavam como dois sóis, as garras reluziam como lâminas de espadas. Quando Apophis se aproximou, Bastet soltou um grito alto que ecoou pelo mundo subterrâneo. O grito de Bastet assustou a serpente. Ela saltou sobre Apophis, protegendo a luz e o mundo das trevas com seu poder e força. Com garras afiadas, ela desferia golpes até que o oponente recuasse. Graças à coragem, pôde continuar sua jornada, sem desistir diante do perigo e do caos ao seu redor. O sol brilhava, e o mito ensinava que mesmo diante do maior caos é possível encontrar força para lutar. Bastet era mais do que uma protetora contra as trevas. Ela cuidava das mulheres e das crianças, ajudava durante o parto, protegia os bebês contra doenças e trazia proteção para as casas das pessoas. As histórias dizem que certa vez Bastet entrou em uma casa na forma de um grande gato, expulsou os espíritos malignos e salvou a família do perigo. As mulheres frequentemente usavam amuletos com a imagem de Bastet, acreditando que eles lhes trariam felicidade, saúde e proteção contra infortúnios. Bastet estava associada à alegria e às festividades. Seus desfiles eram acompanhados de oferendas, música e diversão entre o povo. Uma das lendas conta que em tempos difíceis, quando as pessoas perdiam a esperança, Bastet apareceu na forma de uma mulher bela. Ela trouxe música e risos, devolvendo às pessoas a sensação de felicidade, e lembrando que mesmo nos momentos difíceis, não se deve esquecer as alegrias da vida. Bastet era para os egípcios mais do que uma deusa. Ela personificava harmonia, proteção e amor,
simbolizando calor e força. Sua imagem de gato ainda hoje evoca associações com aconchego e alegria, inspirando as pessoas a serem gentis e cuidadosas umas com as outras. As pessoas encontravam forças para proteger o que lhes era querido. Depois de conhecermos Bat, o símbolo do aconchego e da proteção, vamos conhecer a deusa Hathor da mitologia egípcia. Se Bat é o lar e o calor, Hathor é a festa, a alegria e o amor. Suas histórias são cheias de luz, música e astúcia, que ajudavam a salvar o mundo. Prepare-se para encontrar a deusa que sabe como promover a diversão e restaurar a paz quando ela mais precisava. Ela sempre foi retratada com um sorriso gentil e orelhas de vaca. Isso destacava a conexão de Hathor com o cuidado e a abundância. Ela era a deusa da alegria, do amor e da música, chamada de Casa de Horus, protegendo o jovem deus Horus. Hathor personificava o amor, o cuidado e o apoio. No Antigo Egito, ela era o símbolo de tudo que é claro e belo, tornando a vida digna. Uma das histórias mais famosas sobre Hathor é sua salvação da humanidade. O deus Sol-Ra ficou furioso com as pessoas por seus pecados, e enviou sua filha, a deusa da fúria Sekhmet. Sekhmet estava tão consumida pela raiva que começou a destruir tudo ao seu redor. A terra literalmente queimava sob seus pés, e Ra percebeu o perigo. Hathor era considerada a protetora das mulheres e da família. As mulheres egípcias usavam amuletos com sua imagem, acreditando que ela as protegeria do mal e traria amor. Ela estava presente quando as crianças nasciam, quando uma nova vida começava e quando era necessário manter a harmonia no lar. Suas histórias inspiravam a lembrar da luz mesmo nos tempos escuros. Hathor ensinava a ser gentil e alegre, a lembrar que o amor e a alegria são capazes de realizar milagres. Um mundo onde a música toca e há espaço para sorrisos. Um mundo onde o amor é mais forte que a raiva. Esse é o verdadeiro milagre, o símbolo de paz e harmonia que a deusa Hathor deu ao povo. O mundo em que queremos viver se revelou a nós após conhecer Hathor, a deusa da alegria, do amor e da harmonia. Sua imagem inspira diversão e celebração. O próximo deus importante da mitologia egípcia foi Thoth, que personificava a sabedoria, o conhecimento e a magia. Seu papel é em muitos aspectos oposto ao de Hathor. As histórias de Thoth são cheias de astúcia, resolução de problemas complexos e criação das bases que sustentam a ordem no mundo. Ele era o guardião da mente e da inventividade. Thoth era o deus da sabedoria, da escrita e do tempo. Frequentemente era representado com cabeça de ibis, uma ave que simboliza a razão e a inteligência. Ele protegia aqueles que buscavam respostas para perguntas difíceis e ajudava a encontrar equilíbrio no mundo quando a harmonia era necessária. Uma das histórias mais famosas é a ajuda à deusa Nut, mãe dos deuses Osíris, Sete e Néftis, que enfrentava a limitação de 36 dias no ano. Nut recorreu a Thoth para pedir ajuda, e ele inventou uma maneira de contornar essa limitação, desafiando o deus da lua para um jogo de dados. Vencendo o jogo, Thoth ganhou do deus da lua 5 dias adicionais, que foram adicionados ao calendário. Esses novos dias permitiram que Nut desse à luz seus filhos, e esse mito ensinava aos egípcios que inteligência e criatividade ajudam a superar obstáculos. Thoth não era apenas um deus sábio, mas também justo, considerado um mediador entre os deuses e os humanos. Nos mitos egípcios, quando surgiam conflitos entre os deuses, Thoth desempenhava o papel de árbitro. Ele ajudava os deuses a encontrar uma solução justa para a disputa pelo trono do Egito. A voz de Thoth era considerada a voz da razão, que impedia o caos de perturbar a ordem. Ele era um símbolo de sabedoria e justiça entre os deuses. Thoth também era considerado o inventor da escrita. Os egípcios acreditavam que ele transmitiu às pessoas a habilidade de registrar palavras, preservando conhecimentos e tradições. A escrita ajudou a preservar mitos e tradições, transmitidos de geração em geração. Isso se tornou uma parte importante da cultura egípcia. Thoth era venerado como o deus que deu às pessoas o poder de registrar eventos. Um de seus símbolos era o papiro, no qual ele registrava os acontecimentos do mundo. Dizem que Thoth mantinha a contagem do tempo e registrava tudo o que acontecia, para que eventos importantes não fossem esquecidos. Ele se tornou o guardião da história e das tradições. As histórias sobre Thoth inspiravam os egípcios a acreditar no poder do conhecimento, na lógica e na justiça. Ele era um exemplo de como a habilidade de pensar pode mudar o mundo. Agora que aprendemos sobre Thoth, o deus da sabedoria e da inventividade, vamos para outra história cheia de emoções, ternura e beleza. Esta é a história de Aaru e Hathor, um grande amor que, apesar das dificuldades, deixou um rastro luminoso no céu e iluminou o mundo. O deus Ra brilhava com sua luz, mantendo a ordem e a vida. Seu poder era ilimitado,
e sua luz vital para toda a vida na Terra. Mas mesmo um Deus tão poderoso sentia solidão. Ele observava as pessoas que viviam, amavam e riam, e refletia sobre o que faltava em sua vida. Nos céus vivia a deusa Hathor, cuja beleza e bondade não tinham igual. Ela era a deusa do amor, da alegria e da música. Seu riso soava como uma melodia. Sua presença enchia os céus de luz, e trazia calor e conforto mesmo nos dias mais sombrios. Ra não podia deixar de se encantar por ela, e se apaixonou como nunca antes. Ra propôs a Hathor que se tornasse sua companheira, compartilhando o trono e a eternidade de sua existência. Seu coração estava cheio de esperança e amor por ela. Hathor ouvia com um sorriso gentil. Ela respeitava Ra, via sua importância para o mundo e compreendia seus sentimentos, mas permaneceu fiel à sua missão. Ela continuou a encher o mundo de alegria e amor, compartilhando seu calor com todos que precisavam, apesar da proposta de Ra. Ra admirava sua bondade, mas não podia esconder a tristeza em seu coração. Sua recusa deixou em sua alma um sentimento de saudade e solidão. Às vezes, a saudade se manifestava em sua raiva, quando ele se sentia rejeitado. O mundo se tornava severo e árido, como refletindo sua dor e sofrimento interior. Apesar desses momentos, Hathor estava sempre por perto. Seu riso e melodias traziam equilíbrio, inspirando-o a continuar seu caminho pelos céus e levar luz ao mundo. Ela sabia que ele nunca poderia permanecer constantemente feliz, mas sua luz era esperança e vida para todos que buscavam conforto e força. Assim continuava sua história, bela e complexa, cheia de emoções e ternura. Hathor permanecia fiel aos seus ideais, Amon-Ra aos seus deveres. Seus caminhos, embora diferentes, entrelaçavam-se nos céus em uma dança infinita de luz e harmonia, no mundo do Antigo Egito, onde as fronteiras entre deuses e homens eram tênues. Os faraós não eram apenas governantes, eram considerados encarnações vivas dos deuses, condutores de sua vontade na terra. Cada decisão deles tinha significado divino. Os mitos sobre os faraós ligados aos deuses inspiravam o povo e se tornavam a base de seu poder, fortalecendo a fé e a ordem na sociedade. Depois disso, lembremos de Hathor e seus sentimentos complexos e delicados, entrelaçados com o destino divino que a ligava a Amon-Ra. Vamos nos voltar para uma das histórias mais surpreendentes. Sobre a ligação entre o faraó e o deus, a história do nascimento de Hatshepsut, a rainha escolhida pelo próprio Amon-Ra. Hatshepsut recebeu uma grande missão no Antigo Egito, tornando-se um símbolo de governo divino e poder, unindo o mundo dos homens e dos deuses. No Egito, entre planícies arenosas e templos majestosos, os deuses do céu observavam o destino do mundo e suas grandes mudanças. Certa vez, Amon-Ra, o grande deus Sol e senhor da ordem, decidiu que o Egito precisava de um governante capaz de trazer prosperidade e harmonia. Seu olhar pousou na rainha Ahmose, esposa do faraó Tutmés I, cuja sabedoria e virtude atraíram a atenção do deus. O deus abençoou o futuro governante, e numa noite Ahmose viu em sonho uma figura semelhante ao seu marido, mas brilhando com um resplendor intenso. O deus se aproximou carinhosamente de Ahmose e disse: "Você dará à luz uma criança destinada a se tornar um grande faraó, cujo nome será lembrado por séculos. Seu governo iluminará o Egito, assim como o sol ilumina o mundo, concedendo luz e ordem a todas as suas terras e povos." Ahmose foi tomada por alegria e emoção, sentindo que seu filho seria especial, e que a família fora escolhida para uma grande missão. Logo nasceu uma filha, chamada Hatshepsut, e desde seu nascimento uma aura de força extraordinária pairava no ar. Naquele dia, o sol brilhou mais forte do que nunca, e o céu estava claro, como se os deuses tivessem descido à terra para abençoar o bebê. Hathor, deusa do amor e da alegria, segurava a menina nos braços e enchia seu coração de bondade e luz. O deus da sabedoria inclinou-se para ela e sussurrou palavras de conhecimento, concedendo à futura faraó sabedoria e força para seu grande destino. Nepti suavemente a cobriu com seu véu, protegendo-a de todo o mal. Todos proclamariam ela uma grande governante quando crescesse. Sua origem divina não deixava dúvidas. Hatshepsut possuía mente e força que a destacavam entre os outros. Tornando-se faraó, ordenou que a história de seu nascimento fosse gravada nas paredes dos templos. Nessas imagens, Prima, a bênção divina, era retratada cercada pelos deuses, reconhecendo-a como sua escolhida. Essa história fortalecia seu direito ao trono. Hatshepsut, filha de Ahmose e Amon-Ra, abençoada pelos próprios deuses, ficou na história como uma das maiores governantes do Egito. Depois que souberam do nascimento divino de Hatshepsut, ela foi escolhida para uma grande missão. Agora,
Vamos para outro período da história do Egito. O tempo em que o país estava nas mãos de um novo governante, não da dinastia egípcia, mas que ligou seu destino aos deuses da terra. Esta é a história de Alexandre, o Grande, e seu encontro com o oráculo de Amon. Após conquistar o Egito, ele não queria ser apenas um militar. Ele queria ser reconhecido pelos egípcios como faraó legítimo, ligado aos deuses. Para isso, decidiu obter confirmação dos céus. Alexandre partiu para um dos lugares mais sagrados do Egito, o oráculo do deus Amon, para fortalecer seu direito ao poder e reconhecimento. O caminho de Alexandre para Silwa foi longo e perigoso. Sua comitiva avançava implacavelmente, e o vento constantemente carregava a areia que escondia o caminho, tornando a viagem difícil e imprevisível. A lenda conta que, no momento mais difícil, quando os viajantes se perderam, 2 corvos vieram até eles. Aves enviadas pelo próprio deus Amon. Os corvos voavam à frente de Alexandre e seus homens, indicando a direção correta. Graças a esse sinal, eles conseguiram chegar ao oásis de Silwa. O oásis de Silwa era um lugar de beleza e silêncio incríveis, cercado por palmeiras e fontes limpas, como se estivesse escondido do resto do mundo. No centro do oásis havia o templo de Amon, onde os sacerdotes mantinham por séculos a conexão com o deus, sustentando a ligação espiritual com as forças superiores. Alexandre entrou no templo, cheio de aromas de incenso e luzes dançantes de velas na penumbra, onde foi recebido pelo sumo sacerdote. O sumo sacerdote imediatamente chamou Alexandre de filho do deus, e o declarou escolhido para grandes feitos, prevendo-lhe a imortalidade do nome. O sacerdote confirmou que Alexandre tinha o direito de ser faraó do Egito, tornando-o não apenas um conquistador, mas também um governante divino. Alexandre aceitou o título de faraó e começou a se representar com os chifres de Amon, simbolizando sua origem divina e conexão com o Deus Sol. Esses chifres tornaram-se parte de sua imagem e mostravam a todos seu poder espiritual e governo, fortalecendo seu status aos olhos do povo e dos deuses. Após o encontro com o oráculo, Alexandre sentia-se não apenas um homem, mas escolhido para grandes feitos. Seu reconhecimento o ligava aos deuses e ao destino do mundo. Para os egípcios, a ligação de Alexandre com os deuses tornou-se prova de que ele fazia parte de seu mundo, reconhecido pelo próprio Amon e digno de governar a terra dos faraós. Após as grandes viagens de Alexandre e o reconhecimento do oráculo de Amon, ele tornou-se símbolo de grandeza, como Ramsés, o Grande, lembrado pela história por sua força e poder. Ramsés I, um dos faraós mais poderosos, tinha uma ligação com o deus Sol-Ra, que foi a base de seu governo e inspirou o povo. Seu nome tornou-se imortal graças às estátuas e vitórias, e os mitos dizem que seu poder era sustentado por uma ligação especial com o deus Sol-Ra. Uma das histórias mais famosas sobre Ramsés conta sobre a oração a Ra antes da grande batalha, quando os exércitos egípcios enfrentaram o exército hitita. Naquele dia, quando as tropas de Ramsés foram cercadas e a derrota parecia inevitável, ele não perdeu o ânimo, mas recorreu a Ra por ajuda. Ele levantou as mãos para o céu, e sua voz cheia de fé e determinação alcançou o próprio sol. Ele chamou Ra, pedindo ajuda na luta contra os inimigos. O sol brilhou intensamente, iluminando os inimigos, e no coração de Ramsés entrou uma força e fúria incríveis. Ele invadiu as fileiras dos inimigos, lutando incansavelmente. Os inimigos começaram a recuar diante de sua fúria, e as tropas inspiradas pelo exemplo de Ramsés o seguiram na batalha decisiva pelo Egito. A batalha terminou com o triunfo do Egito. Mas a ligação de Ramsés com Ra não se limitava apenas às vitórias militares, era mais profunda e significativa. Ramsés glorificou sua conexão com os deuses através de grandes templos, especialmente em Abu Simbel, onde ordenou a construção de enormes estátuas ao lado de Ra e outros deuses. 2 vezes por ano, os raios solares penetravam no interior do templo, iluminando a estátua de Ramsés e destacando sua ligação especial com o sol e os deuses. A história de Ramsés e Ra não era apenas um mito. Ela mostrava aos egípcios que seu faraó era o escolhido do sol e um líder forte do povo. Graças a essa ligação, Ramsés tornou-se não só um governante, mas uma lenda, cujo nome foi preservado através dos séculos, como a luz do sol na eternidade. Depois que aprendemos sobre Ramsés e sua conexão com Ra, vamos nos transportar para os últimos anos da civilização do Antigo Egito para entender seu destino. O reinado da lendária rainha, cujo nome se tornou símbolo de força, amor e tragédia. Esta é a história de Cleópatra VI e sua ligação com Ísis, deusa da maternidade e da magia. A imagem mítica de Ísis ajudou Cleópatra não apenas a governar o Egito, mas também a se tornar imortal no coração de seu povo. Ela foi uma rainha sábia e bela. Cleópatra usou antigos mitos para fortalecer seu poder.
Ísis, a grande deusa, protegia as pessoas, dava vida e restaurava a ordem no mundo. Cleópatra não se representava apenas como uma rainha, mas como a personificação de Ísis, buscando tornar-se a protetora e mãe de seu povo em tempos difíceis. Segundo a lenda, na juventude Cleópatra orava à noite, pedindo à deusa que a ajudasse a governar com sabedoria e justiça, desejando sinceramente servir seu povo. Em sonho, Ísis apareceu diante dela, cercada de luz e brilho dourado. A deusa disse que Cleópatra se tornaria sua encarnação terrena. A deusa disse: "Tu te tornarás minha encarnação terrena. Assim como eu protejo a ordem, assim tu protegerás teu povo. Que tuas palavras sejam doces como mel, e tua vontade forte como granito", aconselhou a deusa Cleópatra em sua mensagem. Desde então, Cleópatra construiu sua imagem como a viva encarnação de Ísis, fortalecendo seu poder graças a esse símbolo mítico. Nas moedas de Cleópatra eram representados os atributos da deusa, os chifres e o disco solar, destacando seu papel como mãe e protetora do povo. Seus discursos e ações sempre lembravam o papel de Ísis como mãe e protetora, fortalecendo a confiança e o amor do povo por ela. Cleópatra era vista não apenas como governante, mas como um ser divino capaz de unir o terrestre e o celestial. As lendas a associavam a grandes personagens e mitos do Egito. Sua aliança com Júlio César e Marco Antônio era comparada à história de Ísis e Osíris. Assim como Ísis reuniu o corpo de Osíris, Cleópatra buscava preservar o Egito. Apesar das provações e perigos, ela via nas alianças uma forma de proteger o país da destruição e do caos. Sua política era uma luta pela preservação do Egito. A história de Cleópatra, como muitos mitos, terminou em tragédia. Após a derrota em Ástio e a morte de Antônio, ela enfrentou uma morte inevitável. Nas últimas horas de sua vida, Cleópatra permaneceu fiel à imagem de Ísis. A lenda diz que ela orou aos deuses no templo antes de morrer. Os egípcios encontraram estatuetas, sedes e amuletos que se acreditava garantirem sua passagem para o mundo dos mortos sob a proteção da deusa. Cleópatra ficou na história não apenas como a última governante do Egito, mas também como a personificação de Ísis, deusa do amor, da magia e do renascimento. Sua vida e morte tornaram-se símbolos de grandeza e tragédia, inspirando pessoas ao redor do mundo até hoje. Sua imagem vive em lendas e mitos. No Antigo Egito, os mitos não eram apenas histórias ao redor da fogueira. Eles penetravam nos templos, na arte e nos costumes cotidianos, explicando a organização do mundo. Os mitos serviam para explicar fenômenos naturais, normas sociais e crenças religiosas, formando a cultura e espiritualidade únicas do Egito. No mundo antigo, ensinava-se a viver corretamente e a manter a conexão com os deuses. O sol nascente era considerado a vitória de Ra sobre a serpente do caos, símbolo de luz e ordem. Os sacerdotes nos templos realizavam rituais e ofereciam presentes, recitando orações para sustentar o sol e ajudá-lo a subir ao céu. Pessoas comuns recebiam o amanhecer com fé no poder da luz, que traz vida e ordem, fortalecendo a conexão com o divino. Os templos eram personificações dos mitos em pedra, construídos para refletir a ordem cósmica e simbolizar elementos mitológicos importantes. As colunas das salas centrais representavam juncos, que segundo os mitos surgiram na colina primordial no momento da criação do mundo. Os pilones de entrada simbolizavam montanhas entre as quais o sol nasce, refletindo lendas e a harmonia cósmica. As paredes dos templos eram decoradas com cenas mitológicas onde os deuses criam o mundo, protegem as pessoas e lutam contra as forças do caos. Essas imagens não apenas decoravam os templos, mas também contavam aos visitantes sobre o papel dos deuses em suas vidas e crenças. A arte do Antigo Egito estava impregnada de mitos. Nas paredes das tumbas eram retratadas cenas das lendas de Osíris e Ísis. Essas imagens eram consideradas símbolos mágicos que protegiam os mortos em sua jornada pelo mundo dos mortos. Estátuas de deuses e amuletos usados no pescoço também estavam ligados aos mitos e serviam como talismãs. Por exemplo, o olho de Horus simbolizava proteção e cura, e era um dos amuletos mais populares no Antigo Egito. Na época em que as estátuas dos deuses eram retiradas dos templos, seu significado e poder eram especialmente venerados e respeitados por todos. As pessoas passavam de um templo para outro, dançando e se alegrando. Não era apenas diversão, mas um lembrete da unidade entre as pessoas, os deuses e a natureza. Cada festa estava intimamente ligada aos mitos e mostrava que mesmo na vida cotidiana há espaço para o divino e um significado importante. Os egípcios recorriam aos deuses antes de assuntos importantes. Rezavam a Tote por sabedoria ou a Ísis pela proteção da família, pedindo ajuda e apoio. Amuletos e talismãs que usavam lembravam os grandes feitos dos deuses e serviam como proteção contra o mal e as adversidades.
Os mitos eram algo mais do que simples contos. Explicavam a organização do mundo, as regras da vida e davam a sensação de pertencimento a algo maior. Cada dia, cada evento, cada oração estava ligada a grandes histórias que continuavam vivas junto com seu povo.